Você a abrir a Escritura em Filipenses capítulo 2, nós estaremos lendo do verso 1 ao verso de número 13. Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 13. Assim diz a Escritura: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados irmãos, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a sua boa vontade, a boa vontade dele. Semana passada nós começamos a viajar pela carta de Paulo aos Filipenses. E há algumas informações que eu passei para os irmãos sobre essa carta que eu gostaria apenas de um modo muito sintético, trazê-las, algumas delas, para que nós possamos estar todos inteirados, aqueles que também não estiveram semana passada aqui. Nós sempre temos que ler esse livro da Bíblia lembrando que é uma carta. A carta de um prisioneiro a um povo que estava em sofrimento. A carta de um homem que, por causa do Evangelho, estava encarcerado. A uma comunidade que ele havia plantado, uma comunidade cristã, e que sofria uma série de perseguições e lutas, situações extremamente delicadas e complexas. Então, o objetivo central desta carta é encorajar e orientar aqueles irmãos diante das lutas, dos problemas, das tribulações, para que eles permanecessem firmes em Jesus. Por isso, no capítulo 1, nós temos todo um contexto onde Paulo tenta lembrá-los a razão pela qual eles deveriam viver e até mesmo, se necessário, morrer. Que por Jesus o viver tem um sentido, e por Jesus morrer, inclusive, se torna lucro. Paulo está tentando lembrar aqueles irmãos que a nossa jornada, a nossa caminhada nesse mundo é como uma viagem, onde nós somos apenas peregrinos numa terra estrangeira, indo na direção daquilo que Cristo preparou para cada um de nós na eternidade. Por isso ele começa o capítulo 2 de Filipenses falando assim: se por estarmos em Cristo, ou seja, ele começa com uma conclusão, se por estarmos em Cristo. E eu queria te fazer uma pergunta muito importante para você. O que significa estar em Cristo? Quando o apóstolo conclui que aquelas pessoas estavam em Cristo, como ele também, e essa era uma realidade acima das circunstâncias. Lembra de Romanos capítulo 8? Aquele texto tremendo? Nem morte, nem vida, né?
tribulação, fome, perigo, nudez, espada, nenhuma criatura, nem as coisas do presente, nem do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus. Ou seja, Paulo conclui e chega a essa conclusão aqui, e afirma isso no capítulo 2, abrindo o capítulo 2, dizendo: se por estarmos em Cristo, mas o que é estar em Cristo? O que é estar em Cristo? Estar em Cristo é ter feito de Jesus o Senhor e Salvador da sua existência. Estar em Cristo é entender que Jesus não é um homem comum. No mundo que nós vivemos, já pisou homens terríveis, já pisaram homens terríveis e já pisaram homens extraordinários. Homens bons e homens que fizeram o mal. Mas ninguém, em nenhum sentido, se compara com o carpinteiro, com aquele homem que as pessoas chamavam de Jesus de Nazaré. Porque Jesus é Deus que se fez homem e que interviu na história humana, que veio com um propósito muito claro de entregar a sua vida, de render a sua vida na morte da cruz, para que aqueles que nele se refugiam, que o reconhecem, de fato o reconhecem como sendo Deus encarnado, o Filho de Deus que veio ao mundo para a salvação daquele que nele crê. Então, essa história, esta pessoa é única, incomparável com qualquer outro personagem da história. E estar em Cristo é saber que Jesus é único, e não apenas único como pessoa, o único Salvador e Redentor que possa existir entre os homens. As palavras de Jesus são tão comprometedoras e poderosas, que eu convido a você a ler os livros dos filósofos, inclusive dos grandes religiosos, e você se perguntar: quem teve a ousadia de Jesus? Porque Jesus, diante de um velório, dizia assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem teve palavras tão audaciosas como as palavras de Jesus? Diante de homens que vinham de uma cultura milenar e de uma religião forjada pelos séculos, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Diante de uma multidão que estava ali, comemorando a festa dos tabernáculos, e vendo uma encenação daquilo que aconteceu no Velho Testamento, quando Moisés feriu a rocha, e da rocha saiu água, Jesus levanta e diz, no grande dia da festa, no auge, no apogeu da alegria das pessoas e do povo que estava festejando, ele ergue e diz assim: só eu, posso dar água viva para quem tem sede. Quem teve ousadia para dizer isso? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, eu tenho para você a eternidade. Aquele que crê em mim, eu tenho para você uma fonte que jorra para a vida eterna. Ela não só mata a sua sede, mas ela jorra de dentro de você. Você vira uma fonte de rios de água viva, se você crer em mim. Não é ousado? Mas essa ousadia vem de quem Jesus é. E ao mesmo tempo que suas palavras são tão poderosas, tão penetrantes, tão comprometedoras, havia em Jesus uma humildade difícil de achar, ou impossível de achar em qualquer outra pessoa. Estar em Jesus é crer nessas palavras. Estar em Jesus é crer que Ele é quem Ele disse ser. Estar em Jesus é fazer dele o centro da sua vida, o Senhor da sua história. Não apenas o seu protetor que te guarda nos momentos de adversidade, mas o seu guia, aquele que lhe conduz, aquele que lhe mostra o caminho. É tê-lo como centro e não a periferia da sua existência. E quando você está em Jesus,
A Escritura diz então que o Pai olha para você, não mais como um pecador perdido, e não é a ira do Pai que está contra você, por causa de Jesus, e por você estar nele, você foi justificado, a justiça de Jesus cobriu você, e o Pai olha para você com um olhar que lhe aceita como uma pessoa santa, irrepreensível, inculpável, por causa do Filho. E porque você está em Cristo, e foi justificado, o Pai selou você com o Espírito Santo da promessa. E Ele não apenas selou, Ele colocou o Espírito Santo dele em você. Por isso o templo de Deus, a casa de Deus, não pode ser um prédio como esse. Muito menos um templo de Salomão modernizado. A casa de Deus é o povo de Deus, onde o Espírito de Deus habita. Então, estar em Cristo, estar nele, é na verdade tê-lo como tudo aquilo que ele falou e tudo aquilo que ele é. E as implicações disso, tanto espirituais como no cotidiano da sua vida. E o apóstolo gastou um capítulo, ele citou o nome de Jesus 17 vezes, para dizer que por Jesus vale a pena viver e vale a pena morrer. A gente tem razão para estar aqui e a gente tem razão para querer sair daqui. E agora ele nos fala alguns resultados que isso produz. Por isso ele começa, se estamos em Cristo, e a gente começa a ver alguns resultados tremendos dessa vida em Jesus. E antes de eu falar desses resultados, eu espero ser muito objetivo, eu quero dizer algo. Às vezes para você que tem uma tradição religiosa antiga, seja ela evangélica, católica, espírita, seja lá qual for. Tem presbiteriano, vou começar por nós. Tem presbiteriano de família boa, gente com tradição indo para o inferno. Tem gente católica que já fez tanta coisa indo para o inferno. E que inclusive olha para si mesmo e fala, eu tenho buscado ser bom, eu tenho buscado fazer as coisas de Deus. Por uma questão muito simples. Estar conectado com uma religião não é a mesma coisa que estar em Cristo. E até quero fazer aqui uma observação de algo que eu li esses dias atrás. E um contraponto. É admirável muitas atitudes que o atual Papa está tomando. Muito admirável. De humildade, de simplicidade. A própria atitude de escolher o nome de um ícone da humildade, da simplicidade, que foi Francisco de Assis. E tudo isso é extremamente admirável. Mas eu preciso dizer que uma palavra dele, proferida há uns 15, 20 dias atrás, e noticiada por muitas redes pelo mundo, é o antagonismo do que eu estou dizendo aqui nessa noite. Porque segundo o Padre Francisco, o Papa Francisco, é desnecessário que alguém, na verdade é impossível que alguém tenha uma experiência pessoal com Jesus. Porque quem media a experiência de alguém com Cristo é a igreja. E nesse exato momento eu estou dizendo o contrário dele. Por entender que a Escritura nos diz justamente o oposto. Se você não está em Cristo, a igreja se tornou um lugar de perigo para você. Se isso te traz confiança, conforto, a sensação de que está tudo bem, que espiritualmente você está bem. Porque ninguém que esteja fisicamente na igreja, mas espiritualmente longe de Cristo, na verdade é povo de Deus, é a igreja do Senhor Jesus. E isso
é uma palavra que vale do menor ao maior que está aqui. Estar em Cristo é a condição para fazer parte do reino de Deus. E para isso ele tem que ser o seu Senhor e o seu Salvador. Ele necessita ser o centro da sua vida e da sua existência. E é isso que irá produzir os frutos que advêm dessa vida com Jesus. E os primeiros frutos que nós vemos são frutos interiores, resultados interiores. O texto diz: se por estarmos em Cristo nós temos motivação, exortação de amor, comunhão no Espírito, profunda afeição e compaixão. Ou seja, Paulo começa dizendo: se por estarmos nós temos vivido todas estas coisas, e todas estas coisas que ele cita, amor, afeição, motivação, compaixão, onde essas coisas se processam? Dentro de você. Se você está em Cristo, existe um resultado da presença de Jesus, que gera no seu mundo interior uma realidade totalmente divergente daqueles que não possuem Cristo em suas vidas. Há uma fonte para a motivação correta. Há um motivo por que amar as pessoas e compadecer-se delas. Há um tipo de estrutura mental, interior, que é produzida pelo fato de que Jesus está em você e você está nele. Isso é resultado de uma vida com Jesus. E se há uma coisa, gente, que anda perturbada no mundo, você acha que o trânsito está perturbado? Com certeza. É difícil dirigir. Muito complicado. Você acha que a cidade anda violenta? Concordo plenamente. A gente tem visto aí, inclusive, uma série de assassinatos que tem chocado a população da nossa cidade. Você acha que existe imoralidade? Você acha que existe quebra de valores, de princípios? Você acha que existe conflito de gerações? Tudo isso existe, isso é muito intenso, mas preste atenção onde que está o grande conflito das pessoas. O grande conflito das pessoas está na sua alma. Nós não conseguimos mudar o que está aqui fora, porque nada vai mudar fora se a grande transformação não acontecer dentro. E quando alguém se rende a Cristo, às vezes as circunstâncias externas não mudam tanto assim não, gente. Tem gente que fala de Jesus igual você comprar um bilhete de loteria. Vem para Jesus, seus problemas vão acabar. Vem para Jesus, você vai enriquecer. Vem para Jesus, que tudo vai mudar na sua vida. Vem para Jesus, que você vai ver como tudo vai melhorar. Eu quero dizer que tem coisa que vai piorar. Por exemplo, você convivia com a turma, quando você falava assim: gente, eu tive um encontro com Jesus, minha vida mudou. Você pode esperar que eles vão rir da sua cara. As relações sociais vão ser abaladas. As escolhas serão abaladas. Você fazia tanta coisa, estava nem aí porque você fazia. De repente começa a haver um processo interior, onde você começa a dizer assim: gente, mas por que eu não tenho mais alegria nisso? Mas você será mudado, mesmo que as circunstâncias externas às vezes nem mudem tanto assim, você será profundamente transformado na sua alma. E não há um lugar que precise de mais mudança do que o seu interior. E se você está em Cristo, talvez muitas coisas externas tem se levantado, afetado, trabalhado contra você. Mas se você voltar o seu coração para o seu mestre, para o Senhor da sua vida, você tem nele a fonte para que o seu mundo interior se renove, se renove e se renove. Sabe qual é o problema nosso? É que às vezes nós deixamos de olhar justamente para quem devíamos mirar o tempo todo. E nos enfraquecemos.
Mas estar em Cristo também produz uma possibilidade muito grande de unidade e cooperação. Porque o apóstolo fala, olha, se você já tem tido esses frutos, esses resultados, você tem tido motivação, você tem aprendido a amar, você tem comunhão no Espírito, ou seja, o Espírito está dentro de você e ele aquece a sua alma, aquece o seu coração. Se vocês têm tido isso, porque isso é o resultado de estar em Cristo, completem a minha alegria. E aí ele fala agora da gente ter um mesmo pensamento, viver num só espírito, numa só atitude, de não fazermos nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerando os outros superiores a nós mesmos. Ou seja, o estar em Cristo abre a possibilidade de um nível de unidade e cooperação com outras pessoas que nada mais pode produzir na sua vida a não ser a presença de Jesus em você. Vamos, por exemplo, pensar numa família em que pais e filhos abraçam a fé. Essa família vai continuar tendo problemas, tendo lutas. Mas imagine uma família onde todos estão com seus corações rendidos a Cristo. Os problemas, as lutas, evidentemente elas vêm. O mundo é adversário dessa família. Satanás se levanta contra essa família. E aquelas pessoas, apesar de terem Cristo, também têm um coração carnal. Mas naquele lugar, naquela casa, quando há essa unidade de propósito de viver para Deus, e se constrói isso de um modo real, haverá perdão, haverá humildade para reconhecimento de erros, haverá realinhamento de gerações. Aquilo que é tão difícil comunicar entre uma geração e outra será realmente um obstáculo, mas não será um obstáculo intransponível, porque os corações se conectam em função da presença de Cristo. E você começa a estabelecer relacionamentos mais profundos com outras pessoas. Elas falham com você, você falha com elas. Mas à medida que os corações têm o mesmo objetivo de viver para Jesus, relacionamentos crescem com os problemas. Eles não diminuem, eles não são destruídos. Eles avançam, aprofundam-se e amizades para a vida inteira são construídas em Cristo. Profunda afeição um pelo outro. E aí você olha e diz assim, esse irmão é uma bênção tão grande na minha vida. Eu acho que ele é melhor do que eu. Isso te capacita a caminhar, a perdoar e se reconectar e reconstruir os processos de convivência mesmo diante das lutas. Por quê? Porque Jesus é o centro da sua vida e é o centro da vida do outro. E isso começa a gerar cooperação. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma família, um lar, onde todos estão unidos no propósito de viverem para Cristo, é algo tão poderoso que Satanás nem o mundo pode contra esta casa. Uma igreja onde não existem donos e senhores, a não ser o Senhor Jesus, dono da igreja e Senhor da igreja. Onde não há poderosos que se vangloriam da sua influência sobre os outros, mas pelo contrário, onde os seus líderes se humilham porque conhecem a natureza do seu Senhor e tratam aqueles que lideram como se fossem superiores a Ele. Essa igreja, independente do tamanho que ela tenha, ela é poderosa no mundo para a promoção do Evangelho de Cristo. Mas líderes que centram, mesmo falando em nome de Jesus, centram a vida da igreja em si mesmos, são uma desonra para o Evangelho e muitas vezes objeto de idolatria de muitos que se dizem cristãos.
Estar em Cristo produz frutos interiores, produz unidade e cooperação e produz uma nova atitude para com a vida. Sabe por quê? Porque se Jesus está em você, começa um processo que numa outra carta Paulo disse que é mais ou menos assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, quando Jesus está em você, Ele é o centro da sua vida, você começa a ter uma relação de nutrição espiritual, em que o caráter dele começa a ser transmitido para você. E aí por isso o apóstolo diz assim: tenham a mesma atitude de Jesus. Qual foi a atitude de Jesus diante da realidade que ele vinha a esse mundo? Meus amados, Jesus merecia receber a maior convenção de líderes estrangeiros, reunidos para celebrar o fato de que Deus veio ao mundo. Jesus merecia, que coral que Jesus merecia que cantasse na celebração do seu nascimento. Que berço Jesus deveria receber, sendo ele quem é. Que casa ele deveria morar. Você já parou para pensar que o seu berço foi melhor do que o berço de Jesus? Que a casa que você mora foi melhor ou é melhor do que a casa onde Jesus viveu boa parte da sua vida? Que provavelmente a maioria de nós tem bens que Jesus nunca teve e nunca se preocupou em ter. Que Jesus tem alguns títulos. Jesus possui alguns títulos. Rei dos reis. É honrável ser rei. Nasce o neto da rainha da Inglaterra. O menino leva um tombinho. No outro dia tem jornal, revista, o mundo inteiro dizendo. Qual que é o nome da criança mesmo que eu esqueci? George levou um tombo. O mundo parou para ver o tombo do George. Neto da rainha da Inglaterra. Bisneto, né? Não é neto, não. Bisneto. Jorge, primeira vez comeu uma papinha. Jorge, né? Olha o brinquedinho do Jorge. Tem um museu agora na Inglaterra, uma exposição. Brinquedos da realeza. E o povo paga o ingresso, entra num castelo para ver o quê? Olha que triciclo, um reizinho já sentou aqui. Como o rei dos reis deveria ser recebido pelos homens? Como os senhores desse mundo deveriam receber o Senhor dos senhores? Como os pais, hoje a gente está falando muito de pai, não é? Como os pais deveriam olhar para aquele que é o Pai da eternidade? Mas à medida que nós nos aproximamos de Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente descobre que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, foi colocado numa manjedoura. A gente descobre que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores foi alguém que andou a pé naquela terra arenosa da Palestina, um homem simples, humilde. A gente descobre que ele se fez servo, ele escolheu servir. A gente descobre que ele deu a sua vida, ele entregou a sua vida e não foi de qualquer maneira, de um modo vergonhoso e cruel que era a cruz. E como isso impacta ou deve impactar as nossas vidas? Eu estive pela segunda vez
num memorial que lembra a obra do Martin Luther King. Dessa vez eu pude estar lá com a Nair, com a minha esposa, e pude fazer isso com mais tempo. E lá tem muita coisa para você ver. Ele foi, por exemplo, Prêmio Nobel da Paz. Ele foi doutor, professor numa grande universidade. Mas é interessante que a gente não lembra dele por nada disso. Não é isso que fez dele uma pessoa notável. O que fez de Martin Luther King Jr. um homem notável, onde há um grande memorial perto de onde ele viveu, perto da igreja que ele pastoreou, com uma calçada com o nome de pessoas que serviram a humanidade, e tem lá uma estátua também de Gandhi, que foi um grande pacifista. O que fez aquele homem notável foi o fato de que ele disse: eu preciso servir aos homens. Eu não quero que os homens me lembrem. Você pode ler essa frase lá, com outras palavras, mas em síntese está lá escrito algo que ele disse ainda vivo, e deixou muito claro: quando eu morrer, eu não quero que os homens se lembrem de mim pelos meus títulos, mas eu quero que eles simplesmente lembrem que eu tentei viver para servir. E há tanta coisa marcante para você olhar, mas indo lá a primeira vez e voltando agora a segunda vez, o que mais me marca quando eu vou naquele lugar, nessas vezes que eu estive lá, é ver a carruagem que escolheram para levar o corpo do Martin Luther King quando ele foi assassinado. Todo mundo aqui sabe o que é um carro de boi, não sabe? Imagina um carro de boi, mas inclusive assim, muito simples. Acho que você sabe o que é uma carroça. E por que o corpo dele seguiu até a sepultura num carro como aquele? Porque as pessoas disseram: esse carro é que representa a vida que ele teve. Então me preocupa muito quando gente cristã está buscando para si um reconhecimento e uma glória que nunca o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores clamou para si, porque ele se fez servo. Então o que estar em Jesus deve produzir? O caráter dele em nós. E nós sabemos que um dia, Jesus, que se fez servo, voltará em glória. E é por isso que esse texto diz algo tremendo. Paulo lembra isso aos seus ouvintes, que como cristãos estavam sofrendo perseguição naquele tempo, e com certeza ele disse isso para si mesmo, porque se tem algo que humilha alguém, é você estar preso e acusado injustamente. E Paulo diz que Jesus passou por tudo isso, mas o Pai deu a ele o nome que está acima de todo nome. E diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, e confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que isso tem a ver conosco? A Escritura diz para mim e para você, e não só numa passagem: humilhe-se, pois, perante a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno o Senhor te exalte. Ser cristão é partilhar agora então do caráter de Jesus e ver o caráter de Jesus mudar e transformar você. E por causa disso, além dos frutos interiores, da unidade e cooperação e dessa nova atitude para com a vida marcada pelo caráter de Jesus, por último, estar em Cristo produz a possibilidade de grandes realizações. Grandes realizações. Por isso Paulo diz: assim, meus amados irmãos, verso 12, como sempre vocês me obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor,
pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ou seja, por estar em Cristo, pega o que essa salvação representa para você, o que ela significa para você, e realize coisas debaixo da vontade de Deus, para a glória do nome dEle, com temor e tremor. Senhor, aqui está a minha vida, está a minha história, está o meu futuro. Eu quero viver para o Senhor, eu quero que o nome do Senhor seja exaltado, eu quero sonhar coisas para o Senhor. Se você fosse colocar num papel hoje os sonhos que você tem para o futuro, que sonhos você colocaria? Eu tenho alguns sonhos. Por exemplo, estou sonhando em construir uma casa. Hoje eu sou pai, tenho 3 filhos, estou sonhando em ter mais filhos. Ninguém diz glória a Deus, pessoal, o que é isso? Estou sonhando em um dia conseguir falar assim, né? Porque hoje eu falava assim, né? I don't know speak English. Aí agora eu falo assim, my English is very well. Is very well my English. Mas eu estou sonhando com um dia que eu possa chegar num lugar e falar assim, brothers and sisters, my name is Pastor Jean. Today I speak for you. Amen? É o seguinte, para isso acontecer, a gente precisa de um milagre. Eu já calculei a proporção do milagre. Mais ou menos aquilo que foi preciso para abrir o Mar Vermelho, precisa acontecer comigo para falar inglês. Mas eu creio em milagres, amém? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essas coisas são importantes e é bom a gente sonhar. A gente leu agorinha, não é? Que a gente pode pedir, chegar para Deus, peça, bata, busque. Ele é um pai bom. Ele gosta de dar boas dádivas aos seus filhos. Mas, meus amados, não são essas coisas que devem se tornar os grandes sonhos da vida de alguém que está em Cristo. O maior sonho que nós temos que ter em Jesus é viver nesse mundo de tal maneira que o mundo seja impactado pela nossa presença. Que Deus seja glorificado nos anos da história das nossas vidas. Que no futuro pessoas se lembrem de nós, como fruto da graça de Deus nas suas histórias. E que gente conte as histórias do poder de Deus em suas vidas, porque um dia nós nos dispomos a glorificar e fazer grandes coisas para Deus. Esse deve ser o propósito que nos move, que nos leva à frente. Então a pergunta é, Senhor, se o Senhor me der a casa, glória a Ti, Senhor. Como que a minha casa será um lugar de salvação, de aconchego, de receber as pessoas e abençoar as pessoas, porque é para isso que ela deve existir. Senhor, se o Senhor puder me dar a capacidade de falar uma língua que eu não sei, que essa língua que eu venha aprender não seja para me promover e tornar alguém mais importante, e as pessoas dizerem, olha, agora ele fala inglês, olha, ele conseguiu tal título, olha, ele deve ser honrado por isso ou por aquilo, mas para que a minha boca se abra para falar para pessoas que hoje não podem ouvir a minha voz. Que eu sonho em ter filhos para criá-los e desejar criar os filhos que tenho hoje, para que eles sejam uma geração que leve as nações a Cristo, porque Cristo está voltando e esse mundo está passando.
E quando a gente tem isso no coração, meus amados irmãos, por estarmos em Cristo, a vida tem um outro sentido. Vem a tribulação, vem luta, vem perseguição, mas nós estamos firmes, ainda tem motivação, ainda tem amor, ainda tem compaixão, ainda tem transformação de vida e continuará tendo, porque Ele continua sendo o centro de tudo. Que nessa noite nós rendamos o nosso coração ao Senhor. Primeiro se pergunte, você que está aqui nessa noite, você está em Cristo? Ele é o Senhor, Salvador da sua vida. E se Ele é o seu Senhor, abra sua alma para que a sua vida produza aquilo que a presença de Jesus produz em nós. Curva a sua cabeça, vamos orar. Coloque sua vida diante do Senhor. Peça a Ele, Senhor, me dá esse senso profundo do que estar em Jesus representa. Que isso produz na minha história, na minha vida.